nossos trabalhos de toda quarta-feira, os nossos estudos, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, dos instrutores e de todos os nossos irmãos do plano espiritual, tanto aqueles que nos acompanham, nos intuindo, nos orientando, nos dando a clarividência do raciocínio, como aqueles que seguem seus estudos, seu aprendizado a partir do plano espiritual. Somos muito agradecidos a todos e pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo perturbações, não permitindo a falta de concentração, dificultando o entendimento dos textos. Que a espiritualidade zele pelo equilíbrio desse ambiente, dessa forma. E aos encarnados, nós pedimos que se concentrem nas orações, nas preces, elevando o pensamento, para que a gente possa, de fato, estabelecer uma aliança, uma comunhão com os nossos irmãos, criando um campo vibratório sólido, bastante forte, que facilite alcançarmos todos os propósitos que nos trouxeram aqui hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Antes de iniciarmos nossos estudos, eu peço a todos os presentes que, nas suas preces, dirijam as vibrações para o espírito do nosso irmão já desencarnado. Era um morador de rua, desencarnou no mês de agosto. Marcos Dione Souza da Silva, 36 anos. Partiu para o plano espiritual. A espiritualidade já o tenha recebido, orientado, assim como seus parentes terrenos, principalmente a mãe, que sequer sabia do paradeiro do filho e muito menos do desencarne. Que a espiritualidade conforte a todos. E ainda, antes de começarmos o estudo, eu quero fazer um comentário ali. Na última segunda-feira, o ambiente dentro dessa sala estava profundamente desequilibrado. Muita conversa, muita descontração. Aqui não é lugar de descontração e muito menos de conversa. Eu entendo o seguinte: dessa porta para dentro, acabou, não tem conversa. Não tem que ficar cumprimentando, saudando, não. Cumprimenta depois.
Não vai ser falta de educação se fizer isso, mas aqui dentro nós temos que nos concentrar. E eu preciso muito que vocês me ajudem. Eu vou falar, na segunda-feira que vem, eu vou falar tudo isso que eu estou falando hoje, eu vou falar segunda-feira que vem. Porque segunda-feira última foi uma perturbação tão grande que por muito pouco eu não encerrei a palestra onde eu estava. Por muito pouco. E a perturbação estava generalizada. E ela se estendeu até para dentro daquela sala. O passe, nós estamos estudando aqui, existe todo um ritual. Me perdoe a palavra, mas é a que veio agora. Existe todo um conjunto de procedimentos que nós temos que cumprir. Não é opcional. Nós temos que cumprir. Tem outro jeito. Da hora que a gente está indo para lá, até o momento que todos saem de lá. Na segunda passada, por exemplo, virou um bolo de gente ali na porta, então não tinha como sair, porque o pessoal parou ali e ficou batendo papo assim, na maior descontração. Então vamos combinar o seguinte, não está proibido conversar, mas é dessa porta para fora. Aqui dentro é só oração. Não tem outra opção aqui dentro. Porque as coisas já estão complicadas, já estão difíceis. Né? Na segunda-feira vem pessoas das mais diferentes origens aí, dos mais diferentes cantos. Cada um vem trazendo uma turma junto de desencarnados. Não sei como foi o dia de cada um, mas estava uma conversa interminável e eu não conseguia detectar onde que era. Tinha tititi de um lado, tititi do outro, começava do um lado. Estava uma coisa esquisita. E não foi só eu que senti isso, porque depois eu fui conversar com alguns colegas e eles fizeram o mesmo comentário. Estava muito desequilibrado, muito tumultuado. Então eu preciso que vocês me ajudem. Eu preciso que vocês me ajudem nesse sentido. E eu vou falar tudo isso segunda-feira que vem. E eu não estou preocupado se alguém vai ficar magoado, alguém vai se sentir, falou para mim. Se você acha que foi, então foi. Pronto. O que não pode é ter conversa aqui dentro. E tinha música. Fômen e o Ju estavam cantando e o pessoal batendo papo. Eu vi isso, eu não estou louco, eu vi isso. Então, eu acho que tem que partir da gente botar a ordem aqui dentro. E eu gostaria de contar com todos. Então é isso. Então vamos aí para o nosso estudo de hoje, o livro do passe. Hoje nós vamos falar do médium passista. Talvez eu fique só no livro do passe hoje, por causa da extensão desse tópico aqui, e ficaria meio sem sentido cortá-lo. Vamos ver se nós damos conta. Então, vamos começar, depois a gente vê. Para uma compreensão mais ampliada, destacamos a seguir trechos do capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro, ele foi o principal livro para criar essa apostila. Essa apostila, ela é uma
compilação de vários livros, mas o principal é esse, Nos Domínios da Mediunidade. E do capítulo 19 do livro Missionários da Luz. Os dois livros são do André Luiz, psicografia do Chico, numa visão dessa tarefa nos dois planos de vida, o plano material e o plano espiritual, por instrutores categorizados no assunto. E aí os instrutores são do plano material e do plano espiritual. Então são vários trechos que nós vamos começar a ler daqui para frente. Como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? Nessa sala, explicou Aulus, um espírito Aulus, elevado em Aulus, muito elevado, amigavelmente, se reúnem sublimadas emanações mentais, quer dizer, vibrações de espíritos bem adiantados, da maioria de quantos se valem do socorro magnético. Do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Então, o Aulus está explicando sobre o conjunto de espíritos elevados que estão no ambiente, só que no plano espiritual, para trabalhar no passe. Tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. Então o Aulus está descrevendo o ambiente, é como se fosse essa salinha nossa aqui, só que no plano espiritual. Aqui estamos nós, encarnados. E nessa sala que o Aulus está descrevendo estão espíritos mais elevados que vão trabalhar no passe. Olha que beleza que é isso. Clara e Henrique, agora em prece, nimbavam-se de luz. Aí, Clara e Henrique seria como se fossem dois passistas. Nimbavam-se em prece, nimbavam-se de luz. Quer dizer, os dois passistas em prece e recebendo já a luz dos espíritos que nós acabamos de ler aqui, que estão nessa sala do plano espiritual, que vão atuar no passe. Disse-ia, estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes. Os benfeitores presentes é essa sala de espíritos elevados aí. Embora por si mesmos não o pudessem avaliar, mas eles estão lá. Mas a Clara e o Henrique não tem ainda a evolução para avaliar isso. Mas o Aulus está descrevendo que é desse jeito. Calmos e seguros, pareciam aurir forças revigorantes na intimidade das suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível, em profundo manancial de energia silenciosa. Absortos em companhia de entidades irmãs, registravam-lhes as instruções através dos recursos intuitivos. Então veja, a Clara e o Henrique entram na sala física, como se fossem dois de nós aqui. Entram em oração, a partir do momento que a gente
que nos concentrar. E essa concentração vai até depois que termina o último a tomar passe. Então, cada um, hora que terminar, faça os seus agradecimentos. Agradece esse conjunto de benfeitores que trabalhou junto com você, dando passe, te ajudou, te intuiu. Precisava ser 2 minutos antes de chamar alguém para a sala e depois de chamar. O ideal seria. O tempo é muito rápido. O ideal seria. O ideal. Tá? Para ter essa conexão e depois os agradecimentos e a desconexão. E quem for terminando isso lá no final, sai em silêncio. Tem uns que terminam primeiro, tem uns que terminam depois, mas cada um na sua individualidade, sem um perturbar o outro. E a hora que entrou ali também, acabou. Sabe? Eu, por mim, vou ser muito sincero com vocês, abri o coração. Eu nem virar a cadeira, eu virava. Não tem ninguém ali dando passo. A pessoa não viu que sentou lá. Não, ela tem que ver, ela não está cega. Ela não entra ali de olho fechado. Ela está vendo onde tem médium e onde não tem médium. E aí vira a cadeira, movimento. Não, nós temos que entrar ali e nos concentrar. Pois é. Como nunca ocupa aquelas cadeiras todas, então acho que tinha que tirar um tanto de cadeira de lá. Simples assim. Nunca tem aquele tanto de médium lá dentro. Aliás, nessa segunda-feira tinha 9 médiums. 9. A coisa estava tão tumultuada segunda-feira que até o número de médiums lá dentro estava pequeno. 9 médiums. Não estou reclamando, eu estou comentando. Porque me chamou a atenção. Ou tira de lá, já que nunca enche. Tem cadeira demais lá dentro. Nunca teve aquele tanto de médico. Nunca ocupou as cadeiras todas. Então tira. Mas eu, do meu ponto de vista, como ter uma religiosidade mais avançada, eu preferia que ficasse, porque às vezes não tem pessoas encarnadas, mas os encarnados se concentrados eles. Então deixa os cadeiras, não tem problema. Não precisa virar. Não importa de virar. O ponto central Quando eles estão virados, os encarnados. Isso. Entramos ali, oração. Oração. Acabou. Desliga do resto. É o que está falando aqui, ó. Por isso que nós estamos estudando aqui. E terminou o último agradecimento. Quem for terminando, sai em silêncio. Depois, lá fora, ali na frente, conversa. Não, da porta para fora aqui, da porta ali. Pois é. Continuando então. O amigo permanece frequente aqui. Então está descrevendo uma sessão de passe. Não sei se vocês já perceberam isso. O amigo permanece frequente aqui? Sim. Tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição, em favor dos doentes, 2 noites por semana. Os espíritos responderam que eles estão permanentes. Está vendo? Então, existem já os espíritos designados para nos acompanhar ali. Eles estão trabalhando, igual a gente. Entra lá para dar passe, e existe a turma do plano espiritual que tem um compromisso. Por isso que fala tanto de horário. Por isso. Né? Também. Quer dizer que numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados,
assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum? Então, para fazer uma comparação, então tem espírito que está no quadro de funcionários, tem que bater cartão, como comparou aqui, perfeitamente, tanto entre os homens como entre nós, espíritos, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual. O êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. Olha o rigor. Olha o rigor. Então, lá no plano espiritual vai bater cartão também. Está aí a turma que bate cartão, ó, a turma que trabalha no passe. Esse é um exemplo só, né? E os médicos são invariavelmente os mesmos? Sim, contudo, em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifiquem inevitavelmente pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. Tem dia que não dá para vir dar um passe. Tem dia que você está doente. Tem dia que você está muito perturbado, muito desequilibrado. É o que está falando aqui. Natural desajuste. Mas a gente tem que fazer um esforço para não faltar no passe. Quando eu falo fazer um esforço, é um esforço grande. Não é um meio esforço, é um esforço inteiro. Não, hoje realmente não dá, não tem controle. Estou tossindo sem parar, eu estou com o nariz entupido, eu estou com, sei lá, com um mal-estar terrível, não posso ficar lá dentro. Desajuste natural relativo à nossa condição material. Fazer o quê? Né? Cadê de brigar antes de vir para cá? Não vou dar conta de dar paz. Desde que morre, quebra-pau, confusão danada. Mas tem jeito da paz, né? Impossível. Né? Então é isso que está falando aqui. Mas demais tem que fazer o esforço. Porque olha lá, os médicos são invariavelmente os mesmos? Sim. Resposta direta, sim. Contudo, em caso de impedimento justo, podem ser substituídos. Preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece? Sem dúvida. Sem dúvida. A oração é prodigioso banho de forças. Tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Operar com eficiência a favor do próximo. Então não tem jeito, nós temos que entrar lá e desligar, é o que falou aqui, ó. Desligar das questões do círculo diário, da luta diária, todos nós temos, e tentar entrar em outra vibração, outra sintonia, para ver se tem um trabalho eficiente. Olha só. Tá? Então, não ficou nem dúvida que precisa orar, sem dúvida. Tem outro jeito. Então, não dá para ficar preocupado com cadeira, com não sei o quê. Não tem, não pode. Tá? Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Quem não quer a ajuda dos espíritos que estão ali para isso?
espiritual, é isso mesmo, tem que fazer isso. Depois entra. Pois é. Isso significa que não precisam recear a sua exaustão. Quer dizer, então, significa que fazendo tudo isso, não precisa ter medo de que vai ficar cansado. Não, é só afirmativo, não é interrogação. De modo algum. De modo algum. Tanto quanto nós não comparecemos aqui com a pretensão de ser os senhores do benefício. Olha a humildade dos espíritos. Mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. Olha só. Eles não são o senhor do passe. Eles são beneficiários que recebem para dar. Olha o exemplo. Das mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhes vigor e refazimento. Vamos guardar bem isso. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas, ou seja, dentro do próprio corpo, abaixo da pele. Os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas, a Clara e o Henrique, como se fossem duas pilhas humanas, pilha mesmo, de energia, tentando raios de espécie múltipla a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça ao contato do irmão, Conrado, e de seus colaboradores. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médicos? Por quê? Primeiro na cabeça. Ainda aqui disse Aulas: não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. É muito sério. Então, se os passistas não entrarem com a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, e muito fiel a esse protocolo aqui, isso é um protocolo para dar paz, vai ser complicado os amigos espirituais estarem juntos. Eles não dão conta sozinhos. Aí, em vez de ajudar, não leva ajuda nenhuma, não ajuda ninguém também. Pode até atrapalhar. Trabalhar muito. Entretanto, ponderei, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Aí o Aulas fala: sim, podem curar, mas acidentalmente, quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para
que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a benefício dos outros, para a sustentação de um serviço metódico de cura. Isso é indispensável. Então, o autor, ele questionou, né, o Aulus, ele comentou, tem pessoas que têm muita força, que é a força magnética, e são despreocupados com o elemento moral, quer dizer, às vezes não segue esse protocolo aqui. Essas pessoas podem ajudar? Aí o Aulus falou, podem curar, mas é acidentalmente. E na verdade elas não fazem isso sozinhas. Tem ajuda. Mas isso não quer dizer que se abre mão de todo esse protocolo, né? Que às vezes o médico pode falar assim, não, eu tenho muita força, tudo, eu me concentro aqui, e como se diz, eu resolvo a parada. Você não resolve. Você pode até resolver, e vai ficar aquela ideia que você resolveu, mas tinha uma legião ali junto com você. E isso é acidentalmente, não é sempre. Então, tem que cumprir o protocolo aqui sim. Entretanto, para um esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas, com a obrigação de efetuarem estudos especiais? Ele pergunta para o Aulus. Aí, importante ponderar, disse o Aulus convicto, em qualquer setor de trabalho, a ausência do estudo significa estagnação. Em qualquer setor de trabalho. Não estudou, estagnou. Tem que estudar. Qualquer trabalho. Esses ou aqueles cooperadores que desistem de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com um ardente desejo de ajudar, sob a invocação da prece. Em toda a oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Analisada a questão nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Esse aí é o caminho por onde se escolhem os passistas. Tem que começar a ter essa conexão. Então, olha o que eles falaram. Toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável, quer dizer, um poder tão grande que não tem nem como medir. Então, sinceridade e dever cumprido, respeito moral, limpeza de sentimentos. Analisando isso, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia dos magnetizadores espirituais e se tornar um médium. Claro, qualquer um, mas precisa desses pré-requisitos aí, senão não tem jeito. Continuando, todos
os trechos extraídos até aqui são do livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, capítulo 17. Então, se você pegar esse livro, capítulo 17, você vai achar tudo isso aí lá. Claro que aí ele colocou só trechos dessa conversa que teve com o Aulos, o espírito do Aulos. Tá? Vamos agora ver algumas considerações extraídas do capítulo 19 do livro Missionários da Luz, do André Luiz, psicografada por Chico. Então, vai continuar agora o mesmo assunto, só que agora é de outro livro. Vamos continuar? Vamos parar e deixar esse outro livro para a semana que vem? Não. Continuar, né? Porque o assunto é um só. Por isso que eu falei que às vezes não era interessante cortar. Né? Vamos continuar. Tem que fazer. Quando entra e quando sai. Cada um. Quando sai. Cada passista entra e faz sua oração. Se desconecta desse ambiente aqui e conecta lá no outro. Esse é o procedimento, certo? Vamos começar a fazer certo. Bom, aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado das nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Então ele mencionou os espíritos que ajudam no passe. São esses trabalhadores que ele está falando aqui. Então ele perguntou, eles têm algum requisito especial? Sim, explicou o mentor amigo. Então agora não é mais o Aulos, é um mentor amigo. Mentor. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores da nossa atuação. Precisa revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço, se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua. Condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Então você vê, os espíritos que trabalham no passe, eles também têm que ter pré-requisitos para trabalhar no passe. Não é qualquer espírito. Eles precisam estar preparados para essa tarefa. Assim como nós, passistas, temos que estar preparados para ser passista. Responsabilidade para todos. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio dos sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa, profunda confiança no poder divino. Cumpre-lhe acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quando na esfera carnal a boa vontade sincera em muitos casos pode suprir essa ou aquela deficiência, o que
ele se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores do nosso círculo de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Ou seja, nós, encarnados, temos que ter a boa vontade. É o mínimo, requisito mínimo. Precisa entrar ali, a fim de entrar ali e trabalhar. Trabalhar sério, sem preocupação com o horário, com o calor, com a cadeira, com o que quer que seja. E os espíritos que vão compor o trabalho do passe, para eles não basta só a boa vontade. Eles precisam ter algo mais. Eles precisam ter algo mais. É porque os fluidos magnetizados vêm deles. Eles receberam e vão passar para o passista. E o passista para o paciente. É uma corrente. Cada um faz sua parte. Cada médium é cada passista? Ou não? Cada médium. Não. Ficou claro que pode ter vários espíritos ajudando um médium só. Tá? Na verdade, eles ajudam o coletivo ali, independentemente de quantos passistas tiverem. Eles vão ajudar todos. Tá? Aí ele faz uma pergunta. Os amigos encarnados, ele perguntou, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Vamos ver o que ele vai responder, esse mentor. Todos com maior ou menor intensidade poderão prestar concurso fraterno. Nesse sentido, respondeu o orientador. Porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades do nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. O neófito é o passista, que vai ajudar o paciente. Tá? Pergunta mais. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Perfeitamente, aduziu Alexandre Atencioso. Aí agora ele mencionou o nome, o mentor, o Alexandre. Tá? Depois esse nome. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessantes progressos das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto do que se faz merecedor. Então, quer dizer, o passista pode ser uma pessoa extremamente simples, sem muita instrução, mas ele tem um pré-requisito inicial, a boa vontade, compromisso com o trabalho. E a partir dali, se ele está se envolvendo de fato, ele vai ser ajudado. E ele vai só melhorando. E ele vai se tornando cada vez mais lapidado naquela tarefa, cumprindo com cada vez mais perfeição aquele serviço. Mas por quê? Porque ele tem a boa vontade. Como a gente fala aí, ele está afim. Eu falo que tudo que a gente faz estando afim, a gente costuma fazer bem feito. A gente costuma fazer. É o princípio. Eu falo isso muito para os alunos. Falo, ó, o professor vem para cá, ele tem que estar afim de dar aula.
vocês têm que estar a fim de assistir a aula. E aí eu garanto a vocês, a aula vai ser muito boa. Vai ser muito boa. O professor tem um monte de informação para passar e você está a fim de receber. Então, essa combinação, o resultado dela eu já sei de antemão, é sucesso. Agora, se uma das duas partes não tiver afim, não vai funcionar. Não vai. Se o professor está afim, mas os alunos não estão, ou vice-versa, os alunos querem aula, o professor não está afim de aula, ele não está afim de enrolar. Então não vai ter aula. Ou a aula vai ser ruim. Então é a gente ali, ó. A gente tem que entrar com vontade, falar, hoje eu vou ajudar. Vou trabalhar no socorro de quem quer que seja que vai sentar na minha cadeira. E uma pessoa perguntou, acho que hoje, o objetivo dos espíritos não é ajudar cada médico, é o ambiente. O todo. Ele não vai chegar e ajudar só o que é médico, só o fulano, não, vai ajudar o ambiente. Agora cada um tem que fazer sua parte. A receptividade é de cada um. Igual o Márcio está falando, se todo mundo tiver a mesma sintonia, o plano espiritual está fazendo a parte deles, porque nós mas eles não, né? Eles vêm já pronto para ajudar. Percebendo também, se ela não ficar afim, entendeu? Não tem muito valor. Ela também tem que estar. Claro. Nessa segunda, eu falei, antes do passe, da turma começar a ir para lá, eu falei, olha, vocês têm a parte de vocês para fazer. Não é só sentar lá, ficar lá, bacana, não. O paciente tem a parte dele. O paciente tem a parte dele. As orações, aqui, a hora que entra lá, né? Pensar mais sobre o que você está pedindo de ajuda, né? Então, a pessoa entrar, eu queria tanto ganhar na loteria, mas você vai tomar o passo para pedir isso. Então, você, por favor, não é aquela porta, é essa porta aqui. Você tem que passar nessa porta e ir para lá. A lotérica é para lá. A pergunta que foi feita, ó, mesmo que o operário tenha valores reduzidos, ele pode ser mobilizado, quer dizer, ele pode ser chamado para trabalhar? Perfeitamente. Outra pergunta. Quando na crosta, envolvido pelos fluidos mais densos, quer dizer, quando aqui na Terra, envolvido pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante, depois da edificação da nossa boa vontade real a serviço do próximo? Quer dizer, como que eu posso me tornar um médium passista eficiente, radiante, que realmente sai energia através das minhas mãos, das minhas vibrações? O orientador percebeu minha intenção e elucidou de pronto. Conseguida a qualidade básica, que é a boa vontade, o candidato ao serviço do passe precisa considerar a necessidade da sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos não só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer força construtiva a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Como que eu vou ajudar o outro construtivamente se eu desperdiço a minha própria energia? Com quê? Com briga, com fofoca, com falta de comprometimento,
um desrespeito à hora, com tudo. Né? Como um churrasco no dia que eu vou trabalhar no passe. Churrasco você não faz digestão da hora para outra, não. Se você almoçar um churrasco, você vem da passe aqui com ele dentro da barriga. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar certo isso. Né? É isso que está falando aqui. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem de energia auxiliadora. Então, vou falar aqui de novo. Sistema nervoso esgotado, oprimido. É um canal que não responde pelas interrupções. Mágoa, paixão, inquietude são barreiras que impedem a passagem de energia auxiliadora. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares, está falando do alimento, viu gente? É indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos. Todo mundo sabe disso. Dependendo do que você come aí, a quantidade, você fica o resto do dia rotando. E você sabe que o cheiro é ruim. Você pode não ficar incomodado porque está saindo de dentro de você. Mas quem está do seu lado é obrigado a ficar cheirando isso não. Você é bem direto. Através dos poros. Bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal. Vou falar aqui o que é isso, não, porque todo mundo entendeu. Interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios no centro nervoso, modificando certas funções psíquicas, anulando os melhores esforços de transmissão dos elementos regeneradores e salutares. Isso aí foi extraído do livro Missionários da Luz, André Luiz, capítulo 19. Eu vou parar aqui, fica aí então, uma experiência de passes com André Luiz, o espírito de André Luiz. Então ele vai agora descrever um passe, tá? Muito bem. Eu não sei qual a sensação que vocês estão tendo à medida que a gente vai avançando nesse estudo aqui, mas a sensação que eu tenho é que a responsabilidade do passista é muito maior do que a gente imagina. Muito. Um passista autêntico, efetivo, aquele que de fato está dando um passe. É muita responsabilidade. E, pelo menos para mim aqui, muita coisa não está sendo reestudo, está sendo estudo. Estudo. A gente achava, não, eu sei tudo do passe, trabalho no passe, tem não sei quantos anos.
Ele nunca sabe tudo. Aí no texto mesmo falou. O cara que fala assim, não, já sei tudo, não preciso estudar. A gente nunca sabe tudo. Exatamente. Exatamente. Então é isso. Muito bom. Aí a gente continua aí. Algum aviso, algum comentário? Faltou muita gente hoje, né? As meninas não vieram, passaram, nós estamos viajando, mas faltou. A Badia, ela tomou uma chamada do médico, né? Se ela não fizesse repouso absoluto, ela ia entrar na faca, não ia ter outro recurso. Eu espero que ela tenha se assustado, né? Ninguém acha normal entrar na faca, né? O Luiz foi operado, está tudo bem? Foi só internado, ele falou que internou. Não, internou ontem, foi operado hoje. Muito bom, então vamos também vibrar, né, pelo nosso companheiro, para que ele vença mais essa prova, né, mais essa dificuldade, cômodo, mas que ele se restabeleça e possa estar conosco aqui o mais breve possível. E todos os nossos companheiros que não puderam se fazer presença aqui hoje também, o restabelecimento da Maria, viagem do Finote, tudo em paz. Pedimos também pelos nossos lares, nosso ambiente de trabalho, todos aqueles com quem nos relacionamos, que todos possam receber os fluidos salutares da espiritualidade através das nossas vibrações, das nossas boas intenções, das nossas preces. Agradecemos pelo trabalho e renovamos aqui os pedidos para que todos nós continuemos perseverantes e cada vez mais convictos da necessidade do estudo e do fortalecimento do entendimento dos princípios da doutrina para a nossa caminhada e também no auxílio daqueles que caminham junto de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque só em vós brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja.